Olá, eu sou Edmeia Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Se você ainda não é inscrito, peço a gentileza de se inscrever, apertar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre as aparições de Garabandal. São aparições muito pouco conhecidas. Agora que as pessoas estão tomando ciência dessa aparição que aconteceu em 1961 na Espanha. A quem que aconteceram essas aparições? Foram a 4 meninas. Essas meninas, deixa eu falar o nome delas para vocês. Foi a Maria Concepción González, que é chamada de Conchita, que na época tinha 12 anos e era órfã de pai. Jacinta Gonzalez, de 12 anos, Maria Dolores Mazon, a Luli, de 12 anos, e Maria Cruz Gonzalez Garrido, de 11 anos. Gente, as coisas que aconteceram em Garabandal são simplesmente extraordinárias. As meninas passaram por fenômenos totalmente extraordinários que cientistas do mundo inteiro estudaram, tentaram explicar e não acharam explicações científicas para o fato. Algum, por exemplo, elas flutuavam. As meninas, às vezes, elas andavam, Nossa Senhora aparecia para elas e elas andavam. E a velocidade que elas andavam era simplesmente fora do normal. As pessoas tentavam acompanhar e não conseguiam, porque elas andavam numa velocidade tão grande que elas flutuavam no chão. E muitas pessoas viram. Cientistas viram e comprovaram. Quer dizer, não existe como dizer que isso não aconteceu. Não existe como dizer que isso é uma mentira. Não é? Só não acredita quem não quer. Lembra daquela palavra da Bíblia? Cuidado com a venda que está no seu olho, não é? Você às vezes acha que os outros estão cegos, não estão enxergando direito, mas às vezes é você que não quer enxergar. E muitas vezes você não enxerga porque Satanás não deixa. Às vezes você tem na sua vida alguns vícios, algumas atitudes, alguns preconceitos que impedem a ação de Deus na sua vida. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, faça uma oração. Peça a Deus para abrir a sua mente, para abrir os seus ouvidos, para abrir o seu coração, para que você possa enxergar aquilo que o céu está gritando, não é tentando dizer não, aquilo que o céu está gritando para a humanidade e a humanidade não está querendo escutar. E você vai ver nesse vídeo de hoje a urgência e a importância de você conhecer as mensagens de Nossa Senhora, de você aceitar as mensagens dela e de você tomar atitudes concretas para se preparar para aquilo que ela tem nos falar, ok? Então, nós vamos fazer primeiro algumas considerações preliminares sobre essas aparições. Acreditamos piamente que 2 motivos maiores levam Nossa Senhora a manifestar-se na face da terra: a glória de Deus e a salvação das almas. A Santíssima Trindade, infinito amor, misericórdia e também justiça, envia-nos a sua amada filha, mãe e esposa, para iluminar o caminho correto para glorificarmos a Deus e salvar nossas almas. E essa ação amorosa e misericordiosa da Mãe de Deus e nossa tem se estendido pelos séculos afora nesses 2000 anos. Para tanto, ela vem alertar-nos e orientar-nos naquelas atitudes que não estão de acordo com a santa vontade da Santíssima Trindade. Apesar de querer a todos junto dele no paraíso, o Altíssimo sempre respeita o que deu ao homem, sua criatura, nesse caso, o livre-arbítrio. Você tem a capacidade de escolher se quer ou não aceitar as mensagens de Deus. Ele deu-nos a vida, o mundo e tudo que nele existe,
seu amado Filho unigênito e seu inimaginável sofrimento, sua também amada Filha com suas indivisíveis dores, os profetas, a Igreja, os anjos, os santos, a Sagrada Escritura, sua presença viva na Eucaristia, os mandamentos, os sacramentos, a oração maior da Santa Missa, o sacerdócio, o Santo Rosário, a Via Sacra, o Santo Sudário, o milagre de Lanciano para atestar cientificamente a ciência de sua presença viva e real na Santíssima Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, o manto de Guadalupe e ainda periodicamente por todo o mundo a presença visual da Santíssima Virgem Maria. Para quem não conhece o milagre de Lanciano, procura na internet, aí no YouTube tem vários vídeos que contam o milagre de Lanciano, uma hóstia que muitos acham que é simplesmente um pedaço de farinha com água, mas uma hóstia que depois de consagrada se transformou em carne do miocárdio, foi estudado e foi comprovado que é carne do miocárdio, do coração, de pessoa viva. E sangue. E o sangue, a coisa mais interessante, se você pega uma porção de sangue, ela tem um peso. Se você divide isso em vários pedaços, cada pedaço tem o mesmo peso do pedaço maior. É milagre atrás de milagre. Então, se você ainda não acredita que na Santa Missa, aquele pedaço de farinha e pão, depois da consagração, se você não acredita que ele se transforma verdadeiramente em corpo e sangue de Cristo, assista, procure ver o milagre de Lanciano. É Deus provando para a humanidade que o milagre da consagração, da transubstanciação, ele existe. Ele é verdadeiro. A Igreja Católica não inventou nada, é o Cristo, o próprio Cristo, quem nos deixou este milagre para nos mostrar. Ele nos disse que estaria sempre conosco. A forma que Jesus encontrou de estar sempre conosco até o fim dos tempos é através da Santa Eucaristia, que só acontece na Santa Missa. Pode ser o culto evangélico mais bonito, mas jamais um culto evangélico vai chegar aos pés de uma Santa Missa, porque no culto evangélico não acontece o milagre da transformação do pão em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Procura lá na internet que você vai ver esse milagre. Tá? Continuando aqui, que Deus, que Pai, quanto amor! E mesmo assim não força-nos a nada, perdoando-nos constantemente no sacramento da reconciliação. Além de todo esse manancial de misericórdia, na grande maioria das aparições da Rainha do Céu e da Terra, faz jorrar prodígios e sinais fenomenais, vistos e até fotografados por milhares de pessoas. E ainda existem filhos ingratos que reclamam do Pai Celestial por não enxergarem nada do plano espiritual. Como irão ver, pois vivem como avestruzes, com a cabeça enterrada na terra, só buscando as coisas materiais? Por que escrevemos tudo isso nesse momento? Para mostrar o quanto é grande a ingratidão dos homens para com seu Deus verdadeiro. Voltando-nos agora especificamente para Garabandal, reafirmamos que todas as aparições de Nossa Senhora são importantíssimas. Porém, esta, nós permitimos dizer, é vital. A seguir, com certeza, todos entenderão o porquê. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, sempre ao longo da história, quando Ele quis chamar a atenção do povo para algum castigo, algum mal que Ele estava querendo derramar sobre a humanidade, ele mandou algum profeta para poder avisar, para poder preparar as pessoas, para pedir para eles se converterem. Vocês se lembram? E neste caso
nos dias atuais, o profeta, na verdade, a profetisa que ele tem mandado para nós é Nossa Senhora, Maria Santíssima, aquela que deu à luz a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se você não ouve o que Nossa Senhora nos diz, se você não acredita ou se você não quer ver, não quer acreditar, então, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque vem chumbo grosso por aí. Não estou querendo fazer medo em ninguém. Pelo contrário, o que eu estou querendo fazer é alertar para que a gente possa se preparar, porque quem não se preparar vai sofrer muito. Na verdade, o sofrimento, todos nós vamos passar por um sofrimento muito grande, mas quem não se preparar vai sofrer muito mais. Então, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, deixa-nos bastante claro um dos importantes propósitos da presença da Santíssima Virgem em Garabandal. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. E no tempo de hoje, a nossa profetisa é Nossa Senhora. Como acontece na grande maioria das aparições, os locais onde a Mãe de Deus se manifesta dificilmente estão nos mapas, pois tratam-se de pequenos povoados distantes dos grandes centros e principalmente escondidos em montanhas e cordilheiras íngremes de difícil acesso. Seus habitantes são pessoas simples, pobres e que sobrevivem com dificuldade dos poucos recursos que conseguem obter de suas colheitas animais. Porém, normalmente é gente de fé e oração, muita fé. Entendemos com isso que Deus está mostrando o quanto ama e valoriza os humildes e a simplicidade. Coerente, e não poderia ser diferente, com o Santo Evangelho, pois nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu, não viveu, nem dirigiu-se aos palácios, mas aos campos, aos povoados e sofredores. Em 1961, Garabandal era tudo isso. Um aglomerado de aproximadamente 80 casas de pedra e 300 moradores, encravada em meio a uma grande cordilheira no norte da Espanha, também chamadas Montanhas Cantábricas, pela proximidade no Mar Cantábrico. A cidade próxima mais conhecida era Santander, no Golfo de Gasconha, distante aproximadamente 100 quilômetros. Esse paupérrimo povoado, despido de todos os confortos da civilização, recebia energia elétrica apenas por algumas horas, e toda a alimentação chegava transportada por animais, desde a sede do município chamada Cósio. Inclusive, o padre e o médico tinham dificuldade para lá chegar. Porém, chamava atenção como reuniam-se diariamente homens, mulheres e crianças para rezar. Suas orações prediletas eram as ladainhas, o terço e a via sacra. A primeira manifestação dos céus que se tem notícia ocorreu em 18 de junho de 1961, era um domingo, no fim da tarde, quando 4 meninas terminavam de fazer uma peraltice inerente às suas idades, pois colhiam maçãs no pomar do vizinho. Eram elas a Conchita, a Jacinta Gonzalez, a Maria Dolores Mazon e a Maria Cruz Gonzalez Garrido, todas na faixa de 11, 12 anos. Né? Depois de cederem à tentação de pegar as frutas, mostravam-se todas com remorso, comentando que seus anjos da guarda deviam estar muito tristes. Nesse instante, apesar do céu estar limpo, sem nuvens, soou um forte e estranho trovão. Uma delas comentou que o demônio devia estar contente, e então passaram a jogar pedras à escura para espantar o maligno. Em seguida, conta Conchita, apareceu-me uma figura muito bonita, envolta numa luminosidade que não me feria a vista. Ato contínuo, entrou em estado de êxtase. Sua cabeça voltou-se para trás e fixou os olhos no céu,
uma das coisas interessantes que acontecia com as videntes é que elas levantavam a cabeça bem assim, para elas verem Nossa Senhora, elas ficavam com a cabeça bem voltada para trás. Existe até foto na internet com essa imagem. As outras 3 ficaram assustadas ao vê-la naquela situação. Quando iam chamar sua mãe, olharam para onde Conchita mostrava e gritavam: "O anjo!". Nesse instante, todas as 4 meninas ficaram em profundo, silencioso e contemplativo êxtase. A manifestação silenciosa do anjo durou cerca de meia hora. Então, da mesma forma que aconteceu em Fátima, em Garabandal, as aparições de Nossa Senhora foram precedidas por um anjo. Esse fato foi presenciado e testemunhado por um morador do local, João Álvares Seco, era guarda civil, que relatava a ocorrência muito impressionado, afirmando que aquilo era muito estranho. Em muitas aparições de Nossa Senhora, os anjos antecedem como uma preparação. Em Fátima foi assim. Primeiro manifestou-se o anjo de Portugal. A primeira aparição da Mãe de Deus aconteceu em torno das 18 horas de um domingo. Foi dia 2 de julho de 1961, 2 semanas depois da aparição do anjo, né? 2 ou 3 semanas. Enquanto as meninas caminhavam rezando o terço, dirigindo-se ao local da visão do anjo, já acompanhadas por uma pequena multidão de devotos e curiosos. A Virgem Santíssima denominou-se Nossa Senhora do Monte Carmelo, avalizando assim o fato de comemorarmos em 16 de julho Nossa Senhora do Carmo. Resumindo esta impressionante aparição que durou 4 anos, de 1961 a 1965, e que teve mais de 1000 manifestações do céu, precisamos divulgar as 3 profecias mais importantes e longas reveladas por nossa Mãe Celestial em uma aparição e que felizmente tem alertado a milhões de pessoas em todo o mundo nos últimos 42 anos. Eu vou explicar, antes de ler para vocês, acho que vai facilitar a compreensão. Essas 3 profecias eles chamam de bomba de tempo. O que significa isso? Nossa Senhora falou em Garabandal que primeiro nós teríamos um aviso. O céu nos mandaria um aviso. Que aviso que é esse? Seria um novo Pentecostes na humanidade. Em algum dia, sem nenhum aviso prévio, o mundo inteiro vai escutar um grande estrondo, vai aparecer uma grande luz no céu e nós seremos iluminados pelo Espírito Santo e nós iríamos ser levados a uma avaliação da nossa vida espiritual. Os nossos pecados iriam ser mostrados a nós e nós teríamos, nesse momento, a chance de nos converter verdadeiramente a Deus. É claro que alguns vão se converter e outros não vão se converter, né? Mas é uma oportunidade que o céu vai nos dar de fazermos uma reflexão de vida espiritual, né? A segunda bomba de tempo seria o milagre. Depois desse aviso, entre o aviso e o milagre, aconteceria um período de, no máximo, 1 ano. Deus vai realizar um enorme milagre em Garabandal. Talvez o maior de todos os tempos. Tá? Um sinal visível para que a humanidade possa, mais uma vez, ter a chance de se voltar para Deus, de arrepender dos seus pecados,
e se voltar para a Deus. Agora, se depois do aviso, se depois do milagre, a humanidade não se converter, Deus enviará um grande castigo. Agora, o interessante é o seguinte, que esse castigo, ele é condicional. Ele só vai acontecer se a humanidade não se converter. Se a humanidade se converter, Deus irá cancelar esse castigo. Por isso, a urgência da gente ter acesso a essa informação, da gente ter a oportunidade de se converter o mais rápido possível, para que a gente possa ter a chance de eliminar esse castigo, porque vai ser terrível. Então, eu vou transcrever aqui, transcrevemos na íntegra as palavras de um sacerdote jesuíta, padre Richard Foley, em uma das suas conferências sobre Garabandal. 3 bombas de tempo foram acionadas em Garabandal desde 1961. São bombas de tempo de uma espécie muito especial e sagrada, pois pertencem ao mundo sobrenatural da profecia. Isso significa que elas concentram o nosso olhar em eventos divinos ainda escondidos no futuro. Nós tomamos conhecimento desses 3 acontecimentos por intermédio da própria Rainha dos Profetas. Eles são comumente denominados de o aviso, o milagre e o castigo. Assim sendo, já por mais de 30 anos agora, esse trio de profecias, bombas de tempo, já acionadas, tem funcionado inexoravelmente de forma regular e constante na pequena e adormecida vila montanhosa. Cada segundo que se passa aproxima essas bombas de seus respectivos instantes finais, quando serão detonadas, acarretando terríveis resultados para o mundo inteiro, tanto no que será visto quanto no que será ouvido. Então, falando especificamente agora sobre o aviso, a primeira dessas 3 bombas de tempo é o aviso. Dele podemos dizer que jamais, desde a própria encarnação, o Deus da providência interveio tão dramaticamente, tão compassivamente e também tão universalmente na história da humanidade. Nossa Senhora do Monte Carmelo de Garabandal nos assegura que o aviso irá trazer para cada ser humano que se encontrar vivo na Terra, naquele preciso instante, uma dádiva dos céus verdadeiramente prodigiosa, uma mega graça. Virá como uma brilhante iluminação da consciência. Tal fato nos tornará capazes de ver o nosso eu pecador como ele verdadeiramente é. Como ele verdadeiramente é visto por Deus e de reformá-lo de acordo com o que vimos. Para todos, sem exceção, essa experiência será um momento de verdade e, sem qualquer dúvida, também causará um grande choque, mas muito salutar. Olhando para a divina luz que ensombra o panorama pecaminoso do nosso próprio íntimo, nós infalivelmente conseguiremos, como nunca antes, sentir a mais sincera contrição unida a uma espécie de aversão pelo pecado e a um fervente compromisso de evitá-lo no futuro. Então, claramente, a bomba de tempo denominada aviso está calculada para produzir uma explosão de santidade em escala nada menos que global. Será algo, inclusive, que poderá ser comparado a um Pentecostes planetário. Certamente algumas pessoas irão mostrar um coração suficientemente duro e serão cínicas o bastante para resistirem a essa joia de graça. Podemos ir até mais adiante, supondo que alguns, entre aqueles que operam resistência, irão inclusive tentar racionalizar e considerar todo o aviso como sendo uma alucinação coletiva, ou panfantasia, ou pseudoconscientização, ou qualquer outra coisa do gênero. Podemos estar certos de que os jargões psicológicos serão enriquecidos com alguns bizarros neologismos. No entanto, para a maioria das pessoas, o aviso será certamente e de várias maneiras uma prova equivalente ao que foi a experiência da estrada de Damasco.
Agora, o milagre. A segunda bomba de tempo já ativada e pulsando segundo a segundo em Garabandal é o milagre. Ele terá lugar, de acordo com o que informam as videntes, dentro dos 12 meses que se seguirão no aviso. Em termos matemáticos, isso significa que poderá acontecer de 1 a 364 dias após o aviso. O fato se dará em Garabandal, às 20h30 de uma quinta-feira, festa de um santo mártir da Eucaristia. Qual forma terá esse milagre? Nós realmente não temos ideia. Além do que Conchita nos conta, será assombroso. Segundo o que lhe foi dito nas aparições, irá ser o maior milagre já realizado por nosso Deus. Seja como for, essa bomba de tempo em particular, que exibirá um espetáculo nas montanhas escarpadas e ali deixará os seus efeitos, será um milagre incontavelmente maior do que aquele que aconteceu em Fátima, na última aparição. E esse milagre de Garabandal está destinado a produzir uma explosão espiritual de inimagináveis proporções no mundo inteiro. Ele atuará em muitos milhões de seres humanos como um sensacional e virtualmente irresistível sinal da presença e do poder de Deus, um sinal sagrado da sua compaixão e da sua amorosa bondade. Ainda que somente aqueles que naquele momento estiverem em um ponto de onde alcancem com a vista os pinheiros de Garabandal, possam ser, na verdade, testemunhas do milagre, este será filmado por numerosas câmeras de televisão e exibido em milhões de telas e aparelhos de TV pelo mundo todo. Podemos razoavelmente presumir que a maior parte dos espectadores de televisão por toda parte irá arriscar um olhar um tanto tímido para a sua telinha, um pouco envergonhado por se sentir fazendo parte desse grupo que crê em Garabandal. Somente o fará, porém, no caso de, afinal de contas, poder existir algo de sério naquelas profecias malucas divulgadas por uma certa jovem, atualmente uma mãe de família em Nova York, Conchita Gonzalez Quina. Ligado à profecia do milagre e devendo segui-lo de imediato, um outro prodígio deverá acontecer. Nós o chamamos de sinal. Ele aparecerá sobre os pinheiros, e ali permanecerá para sempre, indestrutível, testemunhando as aparições. Uma extraordinária e impressionante demonstração do poder de Deus e de seu amor redentor. Então, serão dois, o milagre ele compreende duas situações, o milagre propriamente dito, né? E um sinal visível. Agora sobre o castigo. Temos finalmente de considerar a terceira bomba de tempo que caminha passo a passo para a sua explosão em Garabandal. Ela é denominada castigo. A sua função será de punir o nosso mundo ingrato e pecador, caso ele não responda de forma correta às graças que fluirão do aviso e do milagre. Assim sendo, essa profética bomba de tempo possui uma chave de desligamento automático na estrutura de seu mecanismo. Em outras palavras, o castigo será condicionado à forma como reagirá a raça humana após receber as duas gigantescas explosões de graça que o precederão. Conchita e as outras videntes de Garabandal mostraram realmente um vislumbre que será o castigo, e elas se encontraram tomadas por verdadeiro terror. Faltam palavras para descrever a extensão e o nível das punições que Deus enviará para o mundo se esse persistir em sua pecaminosa e gritante ingratidão. O que está previsto para o castigo combina com o que Nossa Senhora previu em Fátima. Se Deus quiser, bastantes preces e sacrifícios de nossa parte irão ajudar a segurar a mão da justiça divina e persuadirão essa mesma mão a desligar a terceira e terrível bomba de tempo. Um outro sacerdote estudioso de Garabandal e amigo das videntes, padre
Enzélvio Garcia de Pesqueira, fez um resumo por tópicos do aviso. Será de caráter terrivelmente aflitivo e impressionante. Terá uma dimensão universal, ou seja, alcançará a todos em todas as partes. Veremos que é coisa dos céus, o que impedirá os homens de fazerem qualquer coisa que não seja implorar a misericórdia de Deus. Virá com uma finalidade de salvação, para que os bons se aproximem mais de Deus e os maus tomem a sério a necessidade de se emendarem. Ele virá sem dúvida e virá antes do milagre. Ninguém, porém, sabe o dia e a hora. Sua hora provavelmente será uma hora de misteriosas trevas. Nessa hora não haverá outro refúgio e consolo que não seja a oração. Ainda sobre o importante aviso, disse Jacinta, uma das videntes, em fevereiro de 1978, à revista norte-americana Needless. O aviso será de duração muito curta, apenas de minutos, mas esse pouco tempo se fará tremendamente comprido pela dor que nos causará. Virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz veremos, com toda alegria, o estado da nossa própria consciência. Viveremos aquilo que é perder a Deus. Sentiremos a ação purificadora de uma chama abrasadora. E, em poucas palavras, será como passar pelo juízo particular já em vida, dentro da intimidade de cada um. Essa purificação do aviso será necessário para nos deixar em forma diante do milagre. De outro modo, não conseguiríamos resistir à sobre-humana e maravilhosíssima experiência que iremos ter do milagre. Lembramos que os pecados dos quais nos arrependemos e confessamos não nos serão dolorosos apresentados no momento do aviso purificador. Portanto, é muito importante nos mantermos em dia também com o sacramento da reconciliação com o nosso amado Deus. Muitíssimo mais se poderia contar sobre Garabandal, porém acreditamos que o cerne de tão profética manifestação foi aqui apresentado. Agora, só mais algumas considerações sobre Garabandal. Dentre muitos fenômenos místicos que acompanham as verdadeiras aparições de Nossa Senhora, citamos o fato testemunhado por centenas de pessoas quando as meninas de joelhos, em êxtase, recebiam a Sagrada Comunhão diretamente dos céus, pois as Eucaristias materializavam-se no ar e vinham diretamente em suas bocas, sobre suas línguas, para espanto de todos os presentes. As pequenas videntes também deslocavam-se quando em êxtase com grande rapidez, parecendo levitar, e ninguém conseguia acompanhá-las em seus percursos. Nas aparições que ocorriam no forte do inverno, com temperaturas negativas e chuva, as meninas não eram incomodadas pelo frio nem pela lama, pois quando terminava o êxtase, mostravam-se aquecidas, rosadas e sem nenhum sinal de sujeira nos pés, joelhos e pernas, apesar de terem estado ajoelhadas em meio à chuva. O Santo Padre Pio de Pietrelcina e Madre Teresa de Calcutá eram divulgadores e defensores dessa magnífica obra de Deus. Padre Pio, inclusive, trocava correspondência com as meninas para encorajá-las durante as perseguições que sofreram, e foram terríveis. Um dos sacerdotes enviados pelo Vaticano para investigar os fatos afirmava que iria lá para desmascarar a farsa. Durante uma das aparições da Santíssima Virgem para as meninas, ficou bem próximo delas para identificar a fraude. Qual não foi a surpresa dele quando Nossa Senhora mostrou-se também a ele por breves segundos. Ficou tão emocionado, em estado de grande euforia, que mesmo sendo um jovem padre, morreu do coração na viagem de retorno em consequência da fortíssima emoção. Em 21 de janeiro de 1966, Sua Santidade o Papa Paulo VI, dando vazão à sua certeza sobre a veracidade de Garabandal e antecipando-se à palavra final do Santo Ofício,
recebeu a menina Conchita, então com apenas 15 anos, e disse-lhe: Conchita, eu te abençoo, e comigo te abençoará toda a igreja. Anteriormente já tinha afirmado que Garabandal é a mais bela história da humanidade depois do nascimento de Jesus Cristo. É a segunda vinda da Santíssima Virgem nessa terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo essas mensagens. Então, minha gente, vocês perceberam a importância do que foi dito aqui, né? Então, espero que vocês tenham mesmo a humildade de acreditar, de aceitar e divulgar. Me ajudem, por favor, a divulgar essas mensagens. Depois nós vamos falar sobre Medjugorje, que também é algo extraordinário do céu para nós. Vamos ajudar Nossa Senhora nessa missão de preparar a humanidade para esses momentos difíceis que vão vir por aí, né? Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Não é possível mais Deus aceitar tanta blasfêmia, tanta maldade, tanta rejeição da humanidade. Amém? Então, me ajudem, por favor, a divulgar. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.